Olha, numa tradução literal, brainstorming é tempestade mental ou tempestade de ideias. Ele é tipicamente usado em grupo para poder elaborar um monte de ideias, e daí vem a palavra brain, de ideia, de cérebro, storming, que é tempestade, ou seja, tempestade de ideias, e formar uma série de sugestões para poder resolver esse problema. Você quer, na verdade, entender como resolver determinado problema, ou você tem uma ideia e quer saber se essa ideia vai ter fit, na verdade, com as pessoas que você está imaginando que vão se beneficiar com ela, você faz um brainstorm. Por isso que ele é necessariamente uma técnica para uso em equipe. Embora possa se fazer de uma forma solitária, mas o ideal é que você tenha uma equipe para aplicação. Bom, brainstorming ele é utilizado sempre quando você precisa, por exemplo, de solução de problemas. Dentro dos negócios, se você quer diversificar a sua linha de produtos e de serviços, quando você quer melhorar a entrega que você faz de um determinado produto ou de serviço também. Você acaba descobrindo outras ideias, acaba melhorando a sua solução, a sua ideia, e você acaba fazendo novas amizades, na verdade. Você acaba tendo contato com seus primeiros clientes. Ele também é muito utilizado e aplicado na gestão de processos ou na gestão de projetos. Enfim, ele tem uma ampla aplicação dentro das corporações. O brainstorming ele é importante porque ele é uma forma de criatividade em grupo. Quando você coloca essas pessoas juntas, você cria uma situação em que todos ficam engajados naquele problema e começam a pensar em alternativas. Ele traz de uma forma criativa aquilo que as pessoas têm e que elas não colocariam naturalmente e normalmente. Na verdade, a composição do grupo ela deve ser a mais variada possível. Naturalmente, você precisa ter alguma pessoa mais relacionada e com experiência no tema que está sendo tratado. Mas é muito importante ter alguém que seja de fora e que não tenha nenhuma relação com aquele tema, porque ele vai de uma forma mais desinibida, mais desenvolta, levantar hipóteses e trazer essas ideias de uma forma mais criativa. Jamais travar em todos os mesmos grupos de pessoas, ou as mesmas faixas etárias, ser masculino ou feminino. Um desafio muito importante é que você sempre tem que ter alguém que ajude a conduzir o brainstorming. Essa pessoa, de preferência, é uma pessoa isenta, que não vai falar nada, mas ela ajuda a conduzir a dinâmica. Quanto mais heterogêneo for o grupo, melhor o resultado do brainstorming. Existem várias formas de conduzir um brainstorming. A gente pode falar no formato da dinâmica ou pode falar da forma que você vai formular o problema. Você pode fazer a dinâmica de caixa de sugestões, onde as pessoas não sabem o que o outro está colocando, coloca numa caixinha, depois acumula tudo e depois você vai compilar as soluções apresentadas. Existe o mind map, que é muito bacana, que é muito utilizado, eu gosto muito, que é justamente você vai criando vários globos onde tem, na verdade, a solução, a ideia que você teve, e você vai ampliando, na verdade, vai abrindo. Você coloca no meio a ideia, você faz uma primeira camada de sugestões, onde todo mundo vê, a segunda camada de sugestões baseada na primeira camada, a terceira baseada na segunda e assim por diante. Existe também uma solução que é o post-it, onde você cada um coloca a sua ideia numa parede ou no papel. E isso permite que, em seguida, no momento, depois de coletar todas as ideias, você faça um agrupamento e organize as ideias por temas específicos. Um outro formato de brainstorming que é a hora que você trabalha com a questão mesmo que você vai resolver, o problema que você vai resolver. Ao invés de você resolver o problema A, você vai resolver o problema complementar a A. Então o que você faz? Você faz o contrário, pergunta para ela. Por que você não compraria meu produto? Por que você não usaria esse tênis? Por que você não usa esse app? Por que é difícil usar o mapa? Ou seja, você tem uma forma diferente de conduzir a dinâmica, mas em qualquer caso, as dinâmicas passam pela essa ideia de colocar um monte de coisa e não ter censura nenhuma do que vai ser colocado ali. Quando você faz essa pergunta, você liberta a pessoa, na verdade, para realmente contar aquela coisa interna dela, que ela não falaria. Olha, minha experiência pessoal ao longo desses 30 anos, ela em geral é muito positiva. Eu diria para você que no começo, alguns grupos, algumas pessoas ainda se sentem um pouco incomodadas.
e assim constrangidas de falar. Mas quando elas veem que os demais, os integrantes, eles fazem isso com mais naturalidade, elas acabam se soltando e a contribuição acontece. A minha experiência com brainstorm é bem interessante, já apliquei isso em várias coisas. E eu já apliquei tanto no trabalho dia a dia, quando a gente está tentando resolver um problema muito simples de um projeto, ou até mesmo para fazer processos de inovação, quando você está procurando criar alguma coisa nova. E principalmente eu aprendi muito, fiz muito esse trabalho de campo, vamos dizer assim, que era entender e poder até fazer toda a parte de comunicação e até os primeiros passos de vendas eu consegui justamente conversando com as pessoas, fazendo brainstorm. Por ser tão simples, mas ao mesmo tempo tão eficiente, algumas pessoas elas desconsideram um pouco a técnica. Eu acho que você não deve deixar isso acontecer. Deve acreditar na técnica e aplicá-la sempre que for possível. A segunda coisa é você alinhar todos os participantes com o problema que você quer resolver. Recomendo fazer uma palestrinha antes de começar para todo mundo se inteirar do problema que vai ser resolvido ali, que vocês estão buscando a solução. A terceira coisa é formular corretamente a pergunta. Se você formular a pergunta muito aberta, vai aparecer coisa que não tem nada a ver. Se você fechar muito, vai ser uma coisa tão específica que muito provavelmente você não vai conseguir as sugestões adequadas. Nenhuma ideia pode ser censurada, nenhuma ideia é irrelevante, todas elas têm que ser usadas e pelo menos avaliadas. Pode ser a mais absurda ou a mais complexa, mas todas elas têm que participar.